Existe uma percepção comum, quase um clichê, sobre o sucesso. Acreditamos que a grande diferença entre os milionários e a maioria das pessoas está nos hábitos que podemos ver. Acordar às 5 da manhã, trabalhar incansavelmente, ler um livro por semana. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira separação, o abismo que realmente importa, não está nos hábitos visíveis, mas naqueles que são invisíveis? Nos padrões de pensamento, nas pequenas e silenciosas disciplinas que acontecem por trás das cortinas, na quietude da própria mente. Hoje usaremos a sabedoria de Jim Rohn, um verdadeiro filósofo do sucesso prático, como nosso guia para essa exploração. Sua frase fundamental que ancora toda de nossa conversa é: o sucesso não é nada mais do que algumas disciplinas simples, praticadas todos os dias. Nosso objetivo é revelar quais são essas disciplinas invisíveis que, somadas, criam resultados extraordinários. Embora o título fale em 10 hábitos, vamos focar nos 5 hábitos raiz, os pilares mentais que, segundo a filosofia de Rohn, sustentam todos os outros comportamentos que constroem a riqueza. Como nos ensina Gustavo Cerbasi, a maioria das pessoas foca no preço das coisas, que é o hábito visível de economizar. O milionário, por outro lado, tem o hábito invisível de analisar o valor de cada decisão em termos de tempo, liberdade e aprendizado futuros. É uma mudança de perspectiva. Natalia Arcuri, do Me Poupe, nos dá uma ferramenta prática para isso. O ato de fazer um orçamento detalhado não é sobre anotar gastos, é sobre jogar luz sobre os hábitos de consumo inconscientes que sabotam a nossa riqueza, tornando o invisível visível. Se você está pronto para essa jornada, para dentro da mentalidade milionária, faça 2 coisas para selar seu compromisso. Deixe seu like para que esta mensagem de despertar encontre mais pessoas e se inscreva no canal para não perder nenhuma das ferramentas que vamos compartilhar. A promessa que eu te faço é esta: ao final deste vídeo, você terá acesso aos 5 hábitos invisíveis que, uma vez adotados, mudam o resultado do seu jogo financeiro de forma silenciosa, poderosa e permanente. O primeiro hábito invisível ataca a dor mais comum da vida financeira: o ciclo do endividamento perpétuo. É a angústia de viver pensando sempre na próxima parcela, com a mente focada na pergunta limitante: quanto custa por mês? Essa mentalidade te mantém preso a financiamentos e ao consumo, sem nunca permitir que você construa um patrimônio real. A fórmula da riqueza de Jim Rohn oferece uma saída: a regra 70-10-10-10. Gaste 70% da sua renda, invista 10%, doe 10% e use os outros 10% para grandes compras planejadas. Mas o hábito invisível não é a fórmula em si, é a mentalidade por trás dela, a de alocar a sua renda por percentuais, com intenção, antes mesmo de pensar em gastar. E aqui está uma quebra de expectativa. Milionários não são obcecados com o preço das coisas. Eles são obcecados com a sua taxa de poupança e investimento. A pergunta que roda silenciosamente na mente deles não é: eu posso pagar a parcela? Mas sim: comprar isso vai afetar minha meta de investir 30% da minha renda este mês? Para instalar esse hábito, use o orçamento reverso percentual. Antes do mês começar, defina o percentual da sua renda que será investido. Por exemplo, 15%. Automatize a transferência desse valor para a sua corretora no dia do pagamento. O que sobrar na sua conta é o seu verdadeiro orçamento para viver. Você se adapta ao que resta, e não o contrário. É a metáfora do copo de água. A maioria das pessoas tenta encher o copo da riqueza com as gotas que sobram depois que todos os outros, os boletos, as parcelas, o governo, já mataram a sede. O milionário tem o hábito invisível de encher o seu próprio copo primeiro, com um fluxo constante, e só depois distribuir o que restou para os outros.
O segundo hábito invisível combate um bloqueio que paralisa muitos profissionais experientes: a arrogância de acreditar que já sei o suficiente ou o medo de parecer ignorante ao fazer perguntas básicas sobre investimentos. Essa estagnação impede o aprendizado contínuo, que é o verdadeiro motor da riqueza. A filosofia de Jim Rohn aqui é clara e direta. A autoeducação te dará uma fortuna. O hábito invisível não é apenas ler um livro de vez em quando, é cultivar uma curiosidade insaciável e a humildade de entender que o conhecimento tem meia vida. O que te trouxe até o patamar financeiro de hoje não é o que te levará para o próximo nível. E a revelação contraintuitiva é que os verdadeiros ricos amam dizer: eu não sei, mas vou descobrir. Enquanto a maioria das pessoas gasta energia defendendo suas opiniões ultrapassadas, os milionários buscam ativamente ter suas crenças desafiadas, pois sabem que é nesse desconforto que moram o crescimento e as novas oportunidades. Para praticar isso, crie o Desafio da Ignorância semanal. Toda semana escolha um termo financeiro que você ouve, mas não domina completamente. Pode ser alocação de ativos, juros reais, valuation. Dedique 1 hora da sua semana para estudá-lo a fundo, como se você fosse dar uma aula sobre o assunto. Pense no seu conhecimento como o software que roda a sua vida financeira. A maioria das pessoas está usando uma versão de 10 ou 20 anos atrás, aquilo que aprenderam na faculdade ou com os pais. O milionário tem o hábito invisível de rodar atualizações semanais, garantindo que seu sistema operacional esteja sempre à frente dos desafios e das oportunidades do mercado. O terceiro hábito invisível é o antídoto para a ansiedade e a frustração. É a dor de olhar a cotação da bolsa todos os dias, de se decepcionar porque o patrimônio não cresceu no último mês, ou de culpar a economia, o governo ou a falta de sorte pelos próprios resultados financeiros. Jim Rohn nos ensina a lei de causa e efeito de uma forma poderosa. Não devemos focar nossa energia nos efeitos, pois eles são o passado, já aconteceram. Devemos focar obsessivamente em alterar a causa, que são nossa filosofia, nossos hábitos e nossas ações diárias. Se você muda a causa de forma consistente, o efeito, o resultado, se ajusta automaticamente com o tempo. E aqui está a verdade que a maioria não pratica. Você não tem nenhum controle sobre o mercado amanhã, mas tem 100% de controle sobre o valor do seu aporte este mês e sobre a sua estratégia de investimentos. O hábito invisível do milionário é uma obsessão com o processo, que é a causa, e uma paciência desapegada com o resultado de curto prazo, que é o efeito. Para aplicar isso, crie o seu painel de controle pessoal. Em vez de olhar o saldo da sua conta todos os dias, crie um painel com 3 ou 4 métricas que você pode controlar. 1. O percentual da sua renda que foi investido este mês. 2. O número de horas que você dedicou ao estudo financeiro. 3. O número de fontes de renda que você está construindo. Foque em melhorar esses números semana após semana e o seu patrimônio, que é o efeito, cuidará de si mesmo. É a metáfora do agricultor. O agricultor não consegue controlar o clima, que é o mercado, mas ele tem controle total sobre a qualidade da semente que ele planta, a frequência da irrigação e a adubação do solo, que são suas ações. Ele foca obsessivamente no que pode controlar e se prepara para as variações daquilo que não pode. O quarto hábito invisível reprograma a nossa relação com o recurso mais valioso que possuímos. Ele combate o bloqueio de passar a vida inteira trocando tempo por dinheiro, vendo o tempo apenas como algo a ser preenchido com trabalho para pagar as contas, sem a percepção de que o tempo é um recurso finito e o único ativo que não podemos comprar de volta. A filosofia de Jim Rohn aqui é uma semente para o futuro. Não se pode ter um dia melhor
sem plantar as sementes dele. O hábito invisível é o de comprar tempo futuro. Cada real que você investe hoje não é apenas dinheiro, é uma semente que no futuro te dará frutos de tempo livre, permitindo que um dia você trabalhe por escolha e não mais por necessidade. A revelação contra-intuitiva é que os milionários são muito mais pão duros com o seu tempo do que com o seu dinheiro. Eles entendem que dinheiro perdido pode muitas vezes ser recuperado, mas uma hora perdida se foi para sempre. É por isso que eles delegam, automatizam e investem em sistemas que liberam seu tempo para que possam focar naquilo que realmente importa: pensar, criar e construir. Para internalizar isso, faça a análise do valor da hora. Calcule quanto vale, em média, a sua hora de trabalho. Antes de gastar horas em uma tarefa que poderia ser delegada ou automatizada por um valor menor, como consertos simples ou tarefas domésticas repetitivas, compare os custos. Use esse tempo que você liberou para estudar, para estar com sua família ou para gerar mais renda na sua especialidade. Pense na sua vida como uma ampulheta. Todos nós recebemos uma com a mesma quantidade de areia a cada dia. A maioria das pessoas simplesmente assiste a areia escorrer. O milionário tem o hábito invisível de, a cada dia, usar uma parte do seu esforço não para esvaziar sua ampulheta, mas para construir outras ampulhetas, as fontes de renda passiva, que começarão, com o tempo, a escorrer areia para ele. O quinto e último hábito invisível é o mestre de todos os outros. Ele combate a ansiedade moderna de esperar a vida melhorar. O hábito paralisante de esperar passivamente por uma promoção, por um governo melhor ou por um golpe de sorte, acreditando que a paciência é apenas o ato de sentar e aguardar. Jim Rohn nos ensina o conceito da lei da semeadura e da colheita, e o hábito invisível aqui não é a paciência passiva, mas a paciência ativa. É a calma serena de quem sabe que fez o trabalho certo, que plantou as sementes da disciplina e do conhecimento, e que agora precisa dar tempo para que a natureza, o mercado e os juros compostos faça a sua parte, enquanto ele continua cuidando do solo. A revelação dolorosa é que a pressa é a maior inimiga da grande riqueza. Os maiores ganhos financeiros da história vieram de longos e muitas vezes chatos períodos de composição de juros. A impaciência leva o investidor a interromper esse processo mágico, pulando de galho em galho, sem nunca permitir que nenhuma árvore cresça até a sua maturidade e dê frutos abundantes. Para acalmar sua ansiedade, use a técnica da visão de longo prazo. Ao analisar seus investimentos, sempre se force a olhar gráficos de 5 ou 10 anos, nunca apenas o do último mês. Isso treina o seu cérebro a ignorar o ruído do curto prazo e a focar no sinal da tendência de longo prazo. É a famosa metáfora do bambu chinês. Ele passa 5 longos anos criando uma estrutura complexa e poderosa de raízes debaixo da terra. Um trabalho completamente invisível. Só depois desse período de paciência ativa, ele cresce de forma explosiva, dezenas de metros em poucas semanas. A paciência ativa é o trabalho invisível de fortalecer as suas raízes, que são seus aportes e seus estudos, confiando que o crescimento visível será a consequência inevitável. Chegamos ao final da nossa jornada. A mensagem central que fica é esta: a riqueza que vemos no mundo, o patrimônio, os resultados, é apenas o placar de um jogo que é vencido no campo invisível dos nossos pensamentos, da nossa filosofia e das nossas disciplinas diárias. Como ensina Gustavo Cerbasi, o sucesso financeiro é como cuidar da saúde. Não adianta uma cirurgia de emergência, que seria uma tacada de sorte, se os seus hábitos diários, como alimentação e exercícios, forem ruins. Os hábitos invisíveis que vimos hoje são a dieta e os exercícios da sua vida financeira.
Vemos a personificação desses hábitos em mentores como André Bona, cuja calma, racionalidade e foco no longo prazo são o resultado visível de quem domina o jogo interior da paciência ativa e do foco no processo, e não no resultado imediato. A transformação começa com a conscientização. Ao tornar esses hábitos invisíveis visíveis, você finalmente ganha o poder de escolhê-los deliberadamente. Se esta mensagem te deu clareza, deixe seu like para fortalecer nossa comunidade de construtores silenciosos e se inscreva no canal para continuar afiando suas ferramentas mentais. Eu encerro com um chamado à ação definitivo, inspirado em Jim Rohn. A mudança começa quando você decide que seus resultados visíveis serão um reflexejo consciente de seus hábitos invisíveis. Das 5 chaves que revelamos hoje, qual delas você vai usar para abrir a primeira porta hoje no silêncio da sua própria mente?